Olá, futuros mestres e mestras. Eu me chamo Ida e nós estamos em mais um episódio do Mestrando Cast. Eu sou pesquisadora em Direito e apresentadora do Mestrando Cast. E hoje nós vamos falar sobre o tema Projeto de Pesquisa, Escrita Acadêmica e Comunicação. Nós estamos aqui, com o Kleber e mais uma vez também com o Gustavo. Gustavo, é um prazer estar novamente aqui no Mestrando Cast e passo agora a bola para você. Boa noite, Ida. Boa noite, Kleber. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E mais uma edição do Mestrando Cast. Só me apresentando rapidamente, eu sou mestre também em Direito pela UNB. Sou um dos idealizadores do Mestrando Cast. E hoje a gente está aqui, como a Ida comentou, com o nosso convidado especial, Kleber, que é mestre em Língua, Literatura e Interculturalidade pela UEG. E é um amigo também, de já há alguns anos, e hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar com o Kleber pela segunda vez. A gente já teve uma oportunidade no passado, de falar sobre, acho que era sobre aluno especial, se não me falha a memória. Uhum. E Exato. foi um bate-papo muito bacana, que durou bastante tempo, e hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema tão importante. Então, Kleber, seja muito bem-vindo, e vou passar a bola para ti, para você poder se apresentar, e a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui hoje. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ida. Boa noite a todos e todas que estão aí, ouvindo, um podcast, acompanhando o podcast. É um prazer estar aqui com vocês falando a respeito desse tema que é tão importante para ingressar no mestrado, que é o projeto de pesquisa. Eu espero que nesse bate-papo eu possa, então, contribuir, com vocês, partilhando um pouco da minha experiência com esse tema aí do projeto de pesquisa, Então, vamos seguir aí a bola e vai ser bem legal. Bom, então perfeito. Vamos começar então o nosso bate-papo. Kleber, começa respondendo para a gente, O que você considera um projeto de pesquisa? O que seria um projeto de pesquisa? Como é que você definiria? O projeto de pesquisa, ele vai analisar a questão de um objeto, de pesquisa, Então, um fruto de uma investigação, um problema, Então, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, a gente vai ter um objeto, para ser pesquisado em primeiro plano. E esse objeto, para eu chegar até os resultados, chegar até os meus devidos apontamentos, sobre as questões que envolvem esse objeto, eu preciso ter um objetivo, bem esclarecido, do que eu quero fazer, com esse objeto para atingir as minhas premissas, aquilo que eu quero encontrar ou quero resolver, porque a pesquisa em si, esse objeto, foco, geralmente ele é um problema, ou a gente fala do problema de pesquisa, Então, a gente tem esse objeto, ele está envolto, em torno de um problema. A gente chama de um problema que geralmente é uma questão que se relaciona com a sociedade, que se relaciona com a área de estudo. Então, é nesse caminho. E para isso eu preciso usar alguns métodos, preciso de algumas referências, alguns, vamos dizer assim, utensílios, os meus utensílios de pesquisador, que são esses caminhos, a metodologia, as referências, para poder, de algum modo, também moldar esse objetivo sobre esse objeto, para eu chegar aos frutos do meu resultado de pesquisa, Para mim, que eu sou das linguagens, da literatura, que trabalha muito com uma linguagem que não é a linguagem referencial, não é a linguagem comum. Muitas das vezes esse objeto ele não tem vamos dizer assim, uma utilidade, ele não tem uma função que vai, em primeiro plano, trazer um benefício, direto, um benefício econômico
Assim, né, como muitas vezes as pessoas pensam que a pesquisa a pesquisa ela é científica, então ela serve única e basicamente, né, para atender, né, os desejos de uma única área. As pessoas pensam, né, nas ciências, nas ciências mais ligadas à química, né, à medicina, enfim, esses ramos, né, que vão mais para laboratório, né, e usam experimentos mais práticos. Não, o meu objeto de pesquisa, né, o meu campo de pesquisa, ele não trabalha com objetos, né, práticos de estudo. Para a gente chegar os resultados que nós obtemos no estudo desses objetos, que são geralmente objetos de arte, né, porque eu trabalho com literatura e a linguagem também ao mesmo tempo que nós trabalhamos com fenômenos da linguagem, que é da linguística, a gente tem benefícios mais para o lado social e para o lado do campo da arte. Então, os nossos resultados, eles vão beneficiar a sociedade quanto à importância da valorização do lado humano, né? Enquanto essas outras ciências que também são muito importantes, né, e são essenciais, toda prática de pesquisa ela é fundamental, né, independente da área, e é muito importante ressaltar isso, porque independente da área que você for escolher, né, você tem que ter consigo que o seu resultado de pesquisa, ele vai de alguma forma contribuir direta ou indiretamente com a sociedade, né? Então, a gente já começa por esse lado, né, delimitando a questão do problema da pesquisa, porque tem esse lado dessa pesquisa que ela é mais prática, né? Mais prática do campo laboratorial, né? Da observação, enfim, do pessoal da agronomia, do pessoal da química, da física, da astronáutica, né? E tem esse outro lado também, o das ciências humanas, das ciências da linguagem, que também faz pesquisa, mas com outros métodos, com outras formas de observar e lidar com o objeto. E muitas vezes a gente enfrenta alguns problemas quanto dizer, o que é ciência, né? É a grande pergunta, porque a pesquisa, ela envolve esse viés de pensar o que é o fazer científico, né? Porque se é pesquisa científica, o que tem de científico em pesquisar uma poeta portuguesa do século XXI escrevendo poesia neorromântica, né? Ou seja, poesia muito amorosa, né? O que isso traz de proveito para a sociedade, né? Eu acho que o grande problema em pensar o objeto, né? Que eu estou delongando mais para quando vocês estiverem dentro do mestrado, futuros mestrandos, que vocês vão se deparar com isso. Talvez sim, talvez não. Mas eu acredito que sim, vocês vão ter uma disciplina que possivelmente vai discutir esse tipo de problemática quando vocês todos entrarem, porque vocês vão. De pensar, é ciência, né? As ciências humanas, realmente, ele desempenha essa ideia de ciência, mesmo, né, desse fazer científico idealizado na nossa cultura, muito introjetado, né, nos padrões daquilo que é pesquisa, que os filmes, que as séries, que tudo isso que está ao nosso redor, e que a televisão, né, e que o jornal colocou tanto tempo na nossa cabeça. Então, por que eu falo isso tudo? Porque a gente tem que estar muito consciente daquilo que a gente quer, e dos questionamentos que a posteriori pode ser até que a banca faça para você. Porque uma das perguntas que a gente pode encontrar nesse inteirinho aí do processo todo de fazer é: qual a relevância da sua pesquisa, né? Então, eu penso que a gente tem que saber lidar com as formas de pesquisar de cada área, pelo menos por cima, né? Entender o grau de objetividade, de subjetividade, né? De linguagem que cada uma parte, para a gente poder, então, chegar a uma síntese
né, do que a gente quer e para responder essa pergunta, porque a priori a gente pensa que sabe o que quer, mas aí depois a banca vai sentar ali com o grupo e vai pensar, nossa, será que realmente essa pessoa que apresentou esse projeto, ela sabe com que ela está lidando, né? Então, é nesse sentido que eu falo. Mas a pesquisa, em resumo, de tudo é isso. É você, então, investigar um objeto, e esse objeto, geralmente, ele se trata de um problema, né? Um problema que eu vou colocar entre aspas, né? Porque pesquisar a poesia de uma poeta portuguesa que fala de poesia neorromântica, que traz uma obra com poesia neorromântica, não é em si um problema, né? As pessoas pensam, problema é, a questão, né, dos deslizamentos de terra, né, na região sudeste do país, né, e aí vão ver formas, vão ver recortes para pensar essa problemática e discutir e ver maneiras de intervir nisso, né, que seria a resolução da pesquisa. Mas eu já deixo esse adendo aí das grandes áreas e pensar, né, nessa ideia, nessa questão do que é a pesquisa enquanto problema, né, que é uma palavrinha que a gente vê muito aí quando a gente vai ver essa definição do que é, né, a pesquisa científica, do que é a investigação científica. Excelente, Kleber. Adorei a sua contextualização, falando não só sobre o projeto, mas a pesquisa e nas suas áreas, né, do conhecimento. E eu sou muito, né, assino embaixo em tudo que você disse. Eu acho que a gente ainda tem muito um certo descrédito com pesquisas no campo das ciências humanas, das sociais aplicadas, em detrimento, né, de outras áreas que a gente vê que tem um maior financiamento, talvez exatas, na área da saúde, que as pessoas conseguem ali, talvez de uma forma mais próxima, perceber a relevância daquilo na prática, no dia a dia do cotidiano dela, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina. Você também trouxe alguns outros exemplos. Só que pesquisa não, né, a gente tem em todas as áreas, e todas as áreas são importantes. Inclusive, eu estava vendo que um dos projetos, né, do novo ministro, né, da ciência, da nova ministra, né, na verdade, da ciência e tecnologia, seria a correção dessas distorções que existem, de maior financiamento em determinadas áreas e outras que acabam ficando mais esquecidas. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem relevante, né, da gente sempre, né, em qualquer oportunidade que a gente tenha de salientar, né, de mostrar que as nossas áreas, seja qual for, a gente faz ciência da mesma forma, talvez não vai ser, né, indo ali para um laboratório, indo para o campo, mas a gente também vai estar produzindo algo que é relevante. Então, acho que isso é muito importante da gente sempre salientar para falar sobre, né, o que a gente está conversando aqui. E, Kleber, eu queria te fazer uma pergunta em relação, se você se lembra aí do seu primeiro projeto de pesquisa, como é que foi, porque, confessando para você, eu lembro que quando eu comecei, eu não fiz projeto, eu já elaborei um artigo ali, foi tipo um Frankenstein, e aí depois que eu fui descobrir a importância de um projeto de pesquisa, né? Então, queria que você falasse, né, um pouquinho aí sobre isso, como é que foi, se você teve muita dificuldade, porque, né, a gente tem um público aqui de pessoas que assistem o nosso podcast, né, que pensam aí na elaboração de um projeto, para uma seleção de mestrado, ou sei lá, às vezes para um TCC, né, está ali começando o TCC, também precisa desenvolver um projeto. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa sua primeira experiência, se você se recorda, né, também. Muito bem. Eu me recordo muito bem desse momento, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria deixar aqui sobre essa questão de pensar, né, o foco da pesquisa, as metodologias. Vou entrar mais pelo campo de metodologias dentro das ciências. Eu estou com um material, eu trouxe um outro material para eu depois falar sobre a questão do texto em si, que eu acho que é onde eu tenho mais propriedade para falar. A escrita do texto, né? O TC, a coesão, todas aquelas questões, né, que eu vou abordar aqui. Eu tô com um material que eu vou te repassar depois que trata justamente desse assunto, porque eu acho assim, a gente sempre tá na correria, né, Gustavo?
Então a gente não Sim, com tem tanto certeza. tempo para trocar as figurinhas, porque aquilo que eu vejo que aquilo que você vê também é muito daquilo que eu já vi, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente vai poder trocar para a gente poder falar mais, que trata justamente dessa problemática que eu trouxe aí, que eu acho que em algum momento é importante que as pessoas fiquem cientes, né, sobre Bacana. essa ideia da importância do objeto. Agora, sobre essa questão do primeiro projeto de pesquisa, eu vou voltar um pouco, meio que figurinha batida naquilo que eu falei lá no na nossa live lá, há quase 2 anos atrás, né? Que Já tem isso tudo? eu acho que quase isso, Nossa, não, quase isso, tem muito tempo, né? Foi tem. bem em cima da pandemia, né? Quando eu tinha chegado na universidade, né? E deu 2, 3 meses, eu fiquei sabendo da questão dos projetos de pesquisa, né? E ainda bem, eu tive esse privilégio, porque nem sempre na universidade, né, as pessoas tiveram tanto acesso à pesquisa que nem na minha época, né? Ainda bem que a gente que teve, né? Que a gente teve essa oportunidade de acesso e tanto acesso. Isso foi muito importante para mim, foi demais, né? Hoje em dia a gente está com algumas questões, né? Está com a ciência realmente em frangalhos, infelizmente, mas isso tudo vai voltar. Eu acredito que em pouco tempo, né? Com a presidente da CAPES, então acho que vai dar tudo certo agora, né? Porque os relatos que eu tinha, né, um pouco antes de outros colegas, é que não foi assim tão fácil que nem fácil, né, entre aspas, porque também é um processo, né? Eu falo fácil, mas é da questão do acesso, né? Né? Tem um processo até a gente chegar lá no projeto de pesquisa. Que eles haviam, né, os meus amigos haviam falado, né? Então, tinha mais ou menos 3 meses, eu fiquei sabendo, eu procurei a secretaria da universidade e falei assim, olha, eu estou procurando alguma atividade do curso sobre aquelas questões das horas e tudo, né? E se a gente poderia ter alguma oportunidade já de trabalho, né? E aí a secretária do campus havia me dito assim, olha, tem os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, né, as monitorias, né? Ela falou assim, monitoria você não vai poder fazer agora, mas pelo menos os projetos você pode ver uma possibilidade com os professores que oferecem projetos. E aí ela me deu uma lista desses professores e eu fui atrás, eu fui falar, olha, eu estou interessado, fui conversar com esses professores, né, num primeiro plano, né, fiquei sabendo que você faz esse tipo de atividade de pesquisa, projeto de pesquisa, e eu achei interessante e eu gostaria de participar. Eu tenho vaga nesse momento para mim, a vaga para mim? Aí, os professores, na época, eu tinha começado, eles falaram assim para mim, né, coisa de acadêmico realmente inexperiente que a gente precisa. Eles falam assim, olha, primeiro, Kleber, sente o semestre, sente o curso, entra no curso e daqui mais ou menos mais 3 meses, quando deu uns 6 meses que eu estava lá, né? Você vem de novo, você pensa bastante, tem essas questões, é lógico que vai ter abertura para você, mas pensa primeiro no que você quer, né? Porque uma pesquisa não é isso, você tem que saber o que você não é entrando num projeto e depois ficando perdido assim. Você tem que. É lógico que tem a questão do experimentar, a experiência, a universidade dá essa abertura, né? Mas os meus professores, eles como as disciplinas dialogavam demais com os projetos de pesquisa, o que é muito comum, né? Isso vale para o mestrado, o orientador ele dá disciplinas, de modo geral, voltadas para aquilo que eles pesquisam, né? Já é uma dica aí que o Gustavo fala muito, que eu vejo que ele fala muito aí para o pessoal, né? Que sempre eles conciliam. E aí, então, eu fui assistindo às aulas, né? Eu fiquei interessado em 2 áreas mesmo, distintas, a linguística em primeiro plano e depois a literatura. Então, depois uma professora da literatura, que é a professora Maria Severina,
aqui do campus da UEG de São Luís de Montes Belos, ela veio conversar comigo e disse assim, olha, há uma oportunidade agora para você entrar no projeto de pesquisa. Aí ela me explicou a questão, que era para pesquisar a poesia da Adélia Prado, que é uma poeta mineira, e ela pediu para que eu fosse nos encontros dos projetos, né? E foi importantíssimo cada um desses encontros, porque quando eu fui escrever, de fato, né, o projeto de pesquisa, né, o meu primeiro projeto de pesquisa, antes do TCC, né, foi ali logo já no segundo semestre, né, de faculdade, eu já tive esse direcionamento. Então, em cada momento, a professora, né, ia falando para a gente o que a gente poderia refletir, o que a gente deveria pensar, o que a gente deveria ler, né, os textos fundamentais, o referencial teórico. E daí, depois, quando veio, né, o edital de bolsa, ela falou assim, olha, tem uma oportunidade de bolsa. Eu não lembro na época se era CNPq ou CAPES, porque eu fui CNPq e CAPES algumas vezes, assim, durante a graduação, né, entre um edital e outro, né, porque eu sempre estava no projeto de pesquisa, e aí eu fiz, né, o esqueleto do meu projeto. Ela falou assim, olha, escreve, né, o seu projeto, pensa nas leituras, tem essa estrutura, e ela foi me explicar como eu poderia, né, me direcionar dentro de cada uma daquelas partes, né, apresentação, objetivo, geral, específico, metodologia, enfim, materiais e métodos, referencial teórico, né, todas essas questões. E uma coisa que foi importante também, porque sempre o professor, ele tem o projeto, né, em si, tem um projeto maior, né, mais geral, né, que depois vai englobar os projetos de cada um dos pesquisadores, né, os objetos específicos de cada pesquisador nesse projeto. Então, como tinha o projeto também, então as referências já era tranquilo, a gente já tinha isso direcionado, então já estava lá. A metodologia para minha área, né, que é pesquisa bibliográfica, já era semelhante mesmo, né? Só focava mesmo alguns autores da área para a gente poder guiar essa metodologia, né? O objetivo era no caso, era a respeito dos estudos das epifanias. A epifania é uma espécie de encontro súbito com o divino. É uma psicologia do divino, né? Um encontro com o sagrado, né? Que tem muito na poesia da Adélia, né? Das conversas que os eu líricos dela têm com Deus, né? E das simbologias sagradas, né? E aí era isso que eu deveria pesquisar. Então isso já ficava mais fácil para o meu recorte, porque a minha orientadora tinha conversado isso de uma maneira bem clara comigo, né? E assim, isso tudo contribuiu. E aí, assim, meu projeto era o mais redondo de todos nesse momento? Não era, né? Mas pelo menos eu me esforcei dentro daquilo que foi possível, né? Me esforçar e sabendo também, né, da ética em escrever, que é uma coisa que não estava ali no roteiro, né? Mas acaba estando, porque nesse mundo de chat GPT que a gente vive hoje, é uma coisa muito complicada, né? Essa questão. Mesmo sabendo, né, que eu estava iniciando, que exigia muita coisa, assim, ainda, né? Com a minha orientadora pegando na minha mãe falando, você pode, né? Por isso que eu falo que eu sou privilegiado, porque eu tive uma experiência muito boa de todas as minhas experiências de orientação, ainda bem, graças ao universo, foram tranquilas, né? Ela segurando na minha mão e falando, você pode, calma que você vai, nessas 15 páginas de projeto, sabe? E aí foi, né? Tudo aquilo que eu consegui, né? Pensar e refletir mesmo dentro desse, mesmo no pouco tempo de pesquisa e também no curto prazo que a gente tem para submeter.
Porque é sempre isso, o mestrado é isso também, você tem um prazo, se você não escreveu o seu projeto, você tem um prazo para submeter, e com a CAPES, com as bolsas, não são diferentes, né? E aí essa foi a minha primeira, né, experiência de pesquisa. E aí depois eu fui aprofundando cada vez mais, sendo compromissado, fazendo as leituras, indo aos encontros, né, refletindo sobre essa ideia de que esse é o meu objeto, a literatura é o meu objeto maior de pesquisa, né, então é nessa área que eu vou seguir, né, e foram nesses interins, assim, nesses caminhos que eu fui me encontrando dentro da pesquisa na área que eu estou hoje, né, e fazendo outros projetos com outras caras. Depois eu participei de um projeto que falava da poesia do Vinícius de Moraes, da questão do trágico do amor, e aí depois eu participei de um outro projeto que falava a respeito da relação entre poesia brasileira e portuguesa, e daí que veio o meu objeto de pesquisa do mestrado, porque eu sou estudioso da literatura portuguesa, eu estudo literatura brasileira também, tem esse pé na brasileira, mas estou na portuguesa e quero seguir, né, para o doutorado também com literatura portuguesa, o meu objeto é literatura portuguesa, e foi aí que eu me encontrei para o mestrado, e aí sempre tendo essa força, e ainda bem, eu acho que eu dei muita sorte, mas o seguinte, mesmo, né, dentro da universidade, porque a gente sabe que não é todo lugar que o tratamento é o mesmo para o aluno, a gente vê cada coisa também acontecendo, a gente sabe que as realidades são muitas, mesmo que você não tenha, né, alguém para segurar a sua mão, tenta, busca, vai atrás e tenta ver se o seu professor não te ajuda, vê um colega que segura na sua mão, vê alguém, eu acho que é muito importante, vê o Gustavo, que está aqui no Instagram, as dicas, né, o GPS do mestrando, que também já é uma mão na roda, ajuda muito, né, então eu acho que dá para a gente seguir, né, não precisa ser com a mesma trajetória, do mesmo jeito que eu, não. Porque eu sei que realmente as realidades são muitas, são várias, e que a gente faz muitas coisas. Hoje em dia, eu acho que mais do que antes. Depois da tecnologia, né, ter entrado tanto como entrou nas nossas vidas gerais e acadêmicas, né? Então é isso daí, Gustavo. Espero não ter delongado tanto assim nesse papo, mas nessa pergunta mais exigiu. Foi ótimo, Kleber. Obrigado. Acho assim, assina embaixo, mais uma vez, esse ponto que você tocou, né? Que nem era algo que a gente estava pensando, mas que, querendo ou não, vem à tona sobre a importância da orientação, né? A gente tem um orientador, uma orientadora que dê esse suporte, que acredite na gente, que dê essas primeiras coordenadas. Às vezes a gente não vai conseguir do ponto de vista formal ali, institucional, mas a gente pode conseguir de outras formas, através de mentorias acadêmicas. A gente tem outros mecanismos que a gente pode fazer ficar parado. A gente tem essa dificuldade, a gente vai, já que a faculdade não oferece, a gente vai parar ali. E eu vejo que muitas pessoas, né, Kleber, saem das universidades sem ter esse contato, muitas vezes, com pesquisa. Às vezes ela passa ali pelo TCC, mas faz aquele trabalho ali bem genérico mesmo. Acontece muito. E aí depois, quando ela sai, passa alguns anos que ela decide de fato fazer um mestrado, e aí ela para e vê, nossa, não sei nada sobre pesquisa, não sei nada sobre projeto. Então, por isso que é tão importante esse nosso bate-papo aqui. Não vou te fazer mais nenhuma pergunta por enquanto, vou jogar a bola para a Ida, mas estou adorando. Eu vou pedir licença da Ida, desculpa, Ida, eu sei que você vai falar agora, mas é que tem uma coisa que o Gustavo falou, por exemplo, eu acho que eu vi lá você fez uma enquete, né, sobre as áreas de atuação que as pessoas querem pesquisar, né, e parece que teve muita gente da educação, se não me engano, não é? Geralmente, eu vejo assim que, pela minha experiência, né, pela minha experiência assim, de orientar pessoas, eu vejo que o que é mais buscado de mestrados, os que são mais buscados são na área da educação. Pois educação, e parece que depois é direito, se não me falha a memória. Isso a gente consegue olhar até pelo
próprio Google, Uhum. pelo volume ali de buscas. Isso, Então, eu pensei, porque assim, muitas vezes isso acontece até com colegas meus, já aconteceu, muitos perguntam para mim, estão já há muito tempo fora, né, da universidade, né, já há muitos anos, estão na sala de aula há muitos anos, mas já deixaram a especialização atrás, né, porque infelizmente os nossos governos para eles não importam muito, né? Eles falam tanto de formação continuada, mas eles não incentivam de modo algum as formações, né? Sempre aquelas formações que eles colocam naquelas plataformas, mas que são informais, né? Elas não dão conta, né, do caso do professor que quer seguir para o mestrado e para o doutorado depois, né? E aí fica muito tempo, e aí a pessoa acha difícil, acha complicado, né, ingressar de novo para o mundo do mestrado, mas não é impossível não, né? A gente acaba dizendo assim, eu pelo menos essa é a minha impressão, você acaba tendo que se esforçar um tantinho mais, né? Um pouco mais, né? Por estar distante, um tanto desatualizado, né? Desse mundo que é um mundo acadêmico, mas é possível, não é impossível, né? Há caminhos, há vários suportes que nem o Gustavo citou aqui, e é para isso que a gente está aqui, né? Para que você não desista, né? Para que você siga e que a gente espera que você possa fazer um mestrado e eu espero que todo mundo com bolsa, né? amém. Bom, então acho que a gente pode dar seguimento, né, Kleber? Eu Uhum. gostei muito das suas respostas. Eu acho que você acabou até antecipando um pouco né? Eu acho que adiantou um pouco a nível de conteúdo e de informações o que eu quero te perguntar agora. Eu lembro, Kleber, há mais ou menos 2 anos, um ano atrás, quando você fez lá lembro que você teve uma participação, né, no Instagram do Gustavo. Eu acompanhei, só para você ter ideia, eu ainda era aluna especial, eu ainda não era mestranda, né? Agora eu sou mestranda na UNB e eu lembro de assistir a sua participação ali com o Gustavo. E é muito interessante, porque eu queria saber, né? O que você sugere? O que você pensa no que diz respeito à escolha de um tema de pesquisa? Relevante e adequado para um processo seletivo de mestrado, né? Porque no início, quando você decide, né, que já é uma decisão desafiadora, como você falou, acho que essa abordagem social, de desigualdade social e desigualdade econômica, e a gente vê isso de uma forma muito latente nas universidades, ali os alunos, daí a importância da política de bolsas no Brasil, então a gente está vivendo uma realidade muito melhor, importante. né? Acho que a gente poder sentir, pelo menos sentir que você pode ter esperança de ver um contexto bastante importante. Então, a academia ela tem umas nuances muito complexas, né? Então, imagina, para um aluno que sai da graduação, né? Ou, sei lá, qualquer uma outra situação, e aí ele está decidindo, ele gosta de um tema. Você mencionou, por exemplo, o tema da questão da literatura portuguesa. O aluno gosta, aquele potencial pesquisador gosta de literatura portuguesa, mas e aí ele pensa, onde que eu vou poder pesquisar literatura portuguesa? Que universidade? Que programa? Que departamento? Em que Entendi. linha de que orientador? Eu lembro de até perguntar, né? Eu tinha mais ou menos um feelingzinho, uma intuição, assim, digamos, e ali eu já estava quase entrando para ser. Eu acho que eu ainda não era aluno, eu acho que eu ainda não era. Eu acho que eu ainda não participava do GPS, né, Gustavo? Mas eu acho que eu estava entrando ali, eu estava naquele, sabe, ali fuçando, assim, essas informações, né? Essas informações que a gente encontra aí, que o Gustavo disponibiliza aí na net pra gente. E eu lembro de perguntar, Kleber, eu tenho um pouco a sensação que posso aproveitar o trabalho final da disciplina que eu estou cursando como aluno especial. Como Eu é que fiz isso. de você né? Eu joguei lá na live, joguei lá a pergunta, Gustavo lembra de você perguntar, olha, eu fiz isso com o meu trabalho, né? Não sei se é justamente esse trabalho que você menciona no grupo de pesquisa da sua, acho que é orientadora, né? Acho que essa professora Um acabou. pedaço disso foi.
Um pedaço Então, foi desse trabalho, porque eu tive que recortar, né, um tanto. Mas já te interrompi. Você quer perguntar mais algo, assim, para fechar? Desculpa. É o não, seguinte, eu estava apenas introduzindo e queria fazer esse uhum. comentário. Assim, foi bem interessante. Eu vou ser um pouco tautológico, né? Vou ser um pouco repetitivo naquilo que você colocou, realmente. Quando você vai fazer um projeto de pesquisa, vai fazer uma pesquisa e a sua pesquisa é endereçada para um seletivo de mestrado, eu acho que a primeira coisa que muitas vezes as pessoas realmente não pensam, tem que pensar. Você vai passar 2 anos da sua vida com aquele objeto de pesquisa. Então, um defeito muito. Eu vejo isso acontecer. Eu vejo isso acontecer. Muita gente atira para vários programas diferentes. Ah, eu vou tentar nesse para essa área, assim, vou jogar esse projeto para esse, vou jogar esse para outro e tal, porque o que for aprovado é o que eu quero. Para mim, na minha análise, é um erro. Eu vejo que sempre dá errado. Porque, primeiro, a pessoa ela não sabe, ela está mostrando que ela não sabe o que ela quer, atirando para vários lados em primeiro plano. Em segundo plano, se você quer entrar num programa de mestrado, você tem que ter a ciência de que se aquele, né, porque é lógico que a gente sempre tem as conversas, né, a gente sempre tem os alinhamentos, sempre depois fala com o orientador e aí a gente vê, né, os caminhos possíveis, mas você tem que pensar o seguinte, nesses 2 anos, esse vai ser o foco da pesquisa, o objeto da pesquisa que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar, né, em olhar uma célula, sei lá, eucarionte de um vírus, vírus não é célula. Olha só pra você ver, tá vendo que não entende nada dessa área aí, né? Se eu vou olhar uma célula de um organismo, de uma bactéria aí, né? Ver uma bactéria, né? Uma organela de uma bactéria, tal, e você saber que durante esses 2 anos você vai ter prática de laboratório, que você vai ter que, o tempo todo, né, ver possibilidades, fazer testes com aquilo lá, e que depois você vai encher o saco daquilo, é um erro, né? Se você vai, eu participei de um projeto, né, vou aproveitar aquele projeto que estuda a questão do direito à literatura, né, já apontando um pouquinho para a área do Gustavo, que é o direito à literatura tratada pelo sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, na perspectiva contemporânea. Né? Você tem que pensar que você vai estar lidando com esse tipo de texto o tempo todo, se bem que eu ia adorar, porque o Cândido é maravilhoso. Então, né, a gente tem que pensar que esse objeto ele vai ser o meu amigo, ele vai ter que caminhar comigo e eu vou ter que olhar para ele sempre, né? Então, uma das coisas, um dos problemões que a gente tem quando a gente fala da. Vou entrar agora num outro ponto que eu vou ter que falar um pouco mais lá na frente, porque se eu falar dele só agora, pode confundir. A saúde acadêmica. O cara vai para o mestrado, elenca um objeto, acerta com o orientador, e depois, no meio do caminho, ele descobre que não é nada daquilo que ele quis. Tudo bem, ele tem a opção de chegar e conversar com o orientador, ainda bem, né? Para mudar o objeto e tal. De modo geral, eu percebo que os orientadores, eles aceitam, né? Essa questão, entende, né? Essa questão, mas a gente tem que pensar também além, né, dessa questão da nossa saúde, que eu acho que é um dos primeiros passos que a gente pode fazer para se cuidar, né, na universidade, que é ter isso bem claro. Por isso que eu volto, o GPS do Gustavo é importante. Ele ajuda a gente a chegar nesse caminho aí não é na certeza, mas próximo dela,
né, pelo menos, né, porque a pesquisa também é um pouco disso, né, a gente vai e quando a gente está fazendo, a gente também chega próximo dessas, perto ali, a gente já sabe que quer e é próximo dela mesmo. Então, e também é uma questão ética, né, o que é outro problema. Nesses casos de não saber o que quer pesquisar ou sabe com outros interesses, né? Não sei, vocês já devem ter visto, eu não vou citar porque eu não quero dar ibope, né? Mas teve uma moça lá no sul, né, que fez um escândalo todo, né? Uma pseudo pesquisadora aí, né? Que depois reprovou no mestrado e fez o maior escarcéu, entrou com objeto de pesquisa, né, fez um monte de coisa antiética e aprontou muito com o orientador e com a orientadora, e aí quando deu problema, a universidade não serve, a universidade não dá para isso, sabe? Então, assim, a gente não pode, a gente tem que tentar chegar um pouco mais perto, né, dessa ideia do que eu quero pesquisar e de que esse Eu vai não ser vi o não, objeto. Kleber. Depois manda notícia. Depois compartilha o link da fofoca acadêmica. Eu não vi não. Não vi esse caso não. Esse caso, ele é conhecido aí de uma moça que se tornou deputada depois. Vocês devem, tá ligado? Eita. Eu não vou citar porque eu não vale a pena. Eu só acho que o que vale a pena a gente pensar é a questão da ética nesse sentido. Então vá para a universidade pesquisando aquilo que você quer, sabe? É isso que me dá raiva sobre esses casos. Se você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, não vai para ter esse tipo de atitude, sabe, antiética, para ser essa pessoa que depois não vai dar nada, não vai dar em nada, entendeu? Sabe? Vá com esse compromisso ético, certo? Para depois você não criticar, aí depois a gente vê aquele tanto de gente, ai, eu não tô dando conta, ai, tá difícil, ai, tá. Primeira coisa, né, antes de passar, é que você, porque todos vão passar, você vai ter a consciência de que você vai passar, que eu sei que vocês vão. Então, quando você chegar lá, abraça que o filho é teu. Eu acho que é assim que eu posso resumir essa ideia, né? Sobre a questão da ética, eu cito lá na frente, eu contextualizo um pouco melhor essa história. Agora, sobre a questão das ofertas, né, das linhas de pesquisa nas universidades. Então, graças a Deus a gente tem, né, a Universo, a gente tem esse meio aqui, né, esse canal, que é a web, a internet. Então a gente pode, hoje, ao invés da gente, né, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ter que pegar um avião, pegar um ônibus, né, fazer um tour para fazer uma aula como aluno especial, porque era realmente um privilégio. Quem pegava um ônibus ou pegava um avião para fazer uma aula como aluno especial na UFRJ, num curso lá de mestrado e doutorado, era privilégio, né? Então, hoje em dia, é possível conhecer os programas pela internet, né? As universidades, né, as nossas universidades, principalmente as públicas, elas disponibilizam todo o quadro, todo o inventário, tudo sobre os professores, o Lattes dos professores, enfim, os projetos de pesquisa que a universidade cumpre, os de extensão. Então, é um caminho, hoje é muito mais fácil fazer pesquisa hoje do que há 15, 20 anos atrás, né? Devido a isso, a informação ela chega de uma maneira muito mais fácil, democrática para todo mundo, né? Mas eu sei que para alguns pesquisadores específicos, aquilo que eles têm em foco, né, têm em mente, têm como objeto, é mais complicado quando não se oferta. Eu tenho um amigo, né, que ele defendeu, né, o mestrado, né, lá é tese, né, eles falam tese, eles não falam dissertação, né, a tese mesmo de mestrado dele, né, na linguística, e
no tema que ele pesquisa, numa área da semântica. Aqui no Brasil a gente não tem professores que trabalham na semântica dentro da lógica e da perspectiva que ele busca. Então, eu acredito que possivelmente ele vai ter, né, se ele até procurou, né, a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim, eu até procurei, tem uma no Rio Grande do Sul, mas como eu estou aqui em Goiás, às vezes fico impossibilitado de ir, de fazer, e às vezes compensa mais ir para Portugal e fazer o doutorado lá, né? A gente estava falando, eu estava conversando sobre isso com ele. Isso pode acontecer, depende muito daquilo que você quer pesquisar, né? Porque é claro que as nossas instituições públicas elas trazem uma diversidade, uma gama muito grande, né? De programas, né? E que mostram seus projetos e que um ou outro alinha naquilo que o estudante, né, que o pesquisador, o futuro pesquisador, vai querer procurar para pesquisar, né? Uma outra coisa é que, enfim, não tem essa portaria ainda, se não me engano, né, Gustavo, para o mestrado inteiramente virtual, se não me engano. Eu estou meio desatualizado sobre isso. Eu vi isso no Gustavo também, no Instagram dele, né, a respeito disso. Mas tem alguns programas, se não me engano, que depois da pandemia flexibilizaram algumas disciplinas, né? Eu estou vendo até um a respeito disso, né, para o doutorado. Depois eu vou estudar isso melhor, né, porque eu preciso engatar logo o doutorado. O que a gente tem que portaria é para a possibilidade híbrida, né, dos programas. Isso, Por que conta é da essa pandemia. questão, né? Uhum. A gente tem uma portaria autorizando os mestrados e doutorados EAD, só que todas as instituições que se cadastraram não conseguiram aprovação até o presente momento, né? Mas a gente sabe que essa realidade vai chegar, né? Do ensino EAD, né? Para os mestrados, para os doutorados, mas por enquanto, né? Só realmente o modelo é híbrido. Tem alguns programas que, né, estão adotando, muitos estão adotando esse formato, algumas disciplinas são presenciais, outras são remotas. Eu penso que até talvez esse seja o futuro da pós, não sei, enfim, porque os programas eles conseguem, né, se organizar e se aderir dentro desses espaços, né, a pós-graduação com muito mais facilidade. A graduação ela já depende mais da presença do aluno, né? Sim, com a certeza. Pós-graduação como ela forma, né, o profissional, né, o pesquisador, na verdade, né, o pesquisador autônomo, né, tem que ser autônomo, né? Tem que ter essa maior independência, então acaba ficando mais fácil, né? Eu acredito que futuramente a gente pode ter, né? Talvez eu não veja também tão virtual, mas acho que esse canal do híbrido é bem interessante. Talvez seja um recurso futuro a ser adotado e já está sendo adotado, né? Sim. Então, eu acho que é uma maneira, um canal que as pessoas podem, né, ver de oportunização para poder realizar suas pesquisas em diferentes programas com diferentes nuances e com essas oportunidades, né, na verdade, de nuances, né? Kleber, bem bacana, né, todas as suas colocações. Agora, destrinchando um pouquinho mais da pergunta da Ida, que ela questionou acerca do tema, você trouxe algumas considerações bem bacanas. E agora, destrinchando um pouquinho mais, entrando mais a fundo no projeto, passando ali do tema, em relação ao problema de pesquisa, que dica que você poderia dar para o pessoal, né, que está ali travado no problema de pesquisa, já tem uma ideia de tema, mas está travado no problema? Você tem alguma técnica que você, quando você está desenvolvendo alguma das suas pesquisas, você utiliza para formular esses problemas? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Porque a gente, já dando um spoiler, tem pessoas que fazem perguntas que são muito abertas, muito genéricas. Como é que você vê essa questão? Recorte. Quando você chega, né, no objeto, né, no recorte do seu tema de pesquisa, que é onde você vai tratar do seu objeto, você vai ter que recortar esse objeto, né? O que é isso? O que é esse recorte, né? Delimitar, né? Fazer uma delimitação, né, do seu objeto de pesquisa, né? Recortar isso é você trazer para uma objetividade
né, naquele ponto, né, que você quer pesquisar, porque na pós-graduação, né, que nem eu falei para vocês, a gente trabalha com os problemas, né, entre aspas, de pesquisa, que vão se manifestar através dos objetos de observação, né, de observação da pesquisa. Então, se eu pego, por exemplo, que nem eu citei, a questão, vou pegar aqui do Antônio Cândido mesmo, a questão do direito à literatura. O direito, se eu quero, eu quero pesquisar a respeito do direito à literatura. O direito à literatura já é um campo assim gigantesco, porque além do direito, né, que já está ali dentro, né, da literatura, né, dentro da questão do direito, que já é gigante por si só, né, o que eu vou pesquisar dentro disso? Né? Não tem nada assim definido, eu preciso definir algo, o meu foco de pesquisa aí, né? Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso delimitar para onde? Para um lugar, para uma questão específica, sei lá, dentro de uma escola, por exemplo. A questão, né, o tratamento da ideia do direito à literatura dentro entre meio, né, dos legisladores brasileiros, né, Câmara dos Deputados, por exemplo, né, os projetos de lei nesse sentido, como os parlamentares, né, veem a questão do direito à literatura, né, quais são as intenções, né, as intenções, que aí seria no caso os discursos, né, dos deputados, quanto, né, à ideia da aprovação do direito à literatura, né? Então já seria aí um problema, né? Ver esse pensamento do deputado que reflete o pensamento, de algum modo, vai refletir o pensamento da sociedade, porque aquela pessoa é eleita, né? Ou o deputado de tal partido, tal, que defende tal questão nesse sentido, né? Pode ser assim também. Então você vai recortar esse tema para algum foco específico. Deixa eu tentar ser mais dentro da minha área. Deixa eu contar o meu recorte. Como é que foi? É bom que eu parto da minha realidade, que foi na própria disciplina enquanto aluno especial. Eu cheguei na disciplina, foi a primeira, na verdade não foi a primeira, eu tinha participado, fui convidado para uma aula antes, numa outra disciplina na Federal. Uma aula apenas, mas valeu bastante. E aí, quando eu estava voltando, eu tinha voltado da Estadual do Mato Grosso, que eu dava aula lá, e aí eu fui, me inscrevi numa disciplina do Pós-Li, que foi o programa que eu entrei depois em 2019, né? Foi quando abriu o programa, se não me engano, foi em 2017, 2018 por aí, que foi a primeira turma, se não me engano, né? Eu entrei foi em 2019, eu fui a terceira turma, foi bem na primeira turma. Eu participei da primeira turma do Pós-Li como aluno especial. Eu tive a primeira aula da literatura, né? Teve no programa como aluno especial, foi bem legal, marcou demais. A foto está lá marcada, achei muito interessante isso daí. Isso é uma história para um outro momento mais descontraído, né, Gustavo, para a gente ver no outro podcast, né? Quando você tiver lá o seu estúdio. Pode ser, combinado. Certinho. E aí, fiz a disciplina, passei pela disciplina, aí o professor sempre naquele lugar, né, de cobrar, não cobrar, né, de ver o nosso desempenho, né, nas leituras, na desenvoltura, né, enfim, tudo. E aí eu tinha esse projeto que eu tinha escrito enquanto bolsista do projeto da graduação, do último que eu participei, sobre a literatura, né, essa questão, né, do diálogo entre a literatura brasileira e portuguesa, com duas autoras, a Adélia Prado e a Maria do Rosário Pedreira, que foi o meu objeto de
pesquisa na pós, no mestrado. Daí eu cheguei e tal nele e aí ele falou assim, nossa, legal e tal, tem umas referências aqui que eu estudo e tudo, achei interessante. Aí eu pedi para ele ler, né? Eu falei assim, o senhor pode. Eu fui na cara dura, né? A gente sempre vai na cara dura, né? Eu falei assim, o senhor pode ler o meu Dá uma projeto? olhadinha, só dá uma Dá uma olhadinha. olhadinha, né? Sempre Quem nunca naquele, fez isso? dá uma olhadinha, né? E aí ele foi, deu uma olhadinha, né? Foi, na verdade, não foi uma olhadinha, né? Ele leu mesmo, né? Folhando. E aí, né, eu perguntei, e aí, o que você acha? Aí ele falou assim para mim, não, o seu projeto, ele precisa, olha, muito interessante, mas precisa de um recorte, porque eu tô vendo que você está trabalhando com duas autoras que elas são gigantescas, elas são muita coisa para relacionar duas autoras logo na pesquisa de mestrado. Pode ser feito? Pode, até pode, até pode, mas bem complicado, né? Porque o mestrado realmente é um lugar onde você aprende, né? É lógico que o projeto de pesquisa, né, se chama iniciação científica, né? Quando a gente está na graduação, a gente faz iniciação científica. E é realmente uma iniciação. Aí, quando você parte para o mestrado mesmo, é que você vai aprender, né, de fato, né, o que é fazer pesquisa, né? E aí ele falou assim, olha, o que você acha mais interessante aqui e tal? Poderia recortar para um autor ou para outra, enfim, seria a minha sugestão, porque poderia facilitar, e você enfocava essa questão do estudo do espaço, né, do espaço em uma das autoras apenas, né? E aí eu enfoquei, né, da literatura portuguesa. Eu falei assim, eu gosto muito, acho que dá certo, eu tenho muito prazer em estudar isso e me chama muita atenção, é o que eu quero fazer. E aí eu recortei, né, e trouxe, né, essa questão, né, do estudo do espaço da casa na poesia de Maria do Rosário Pedreira, que aí eu fui depois, né, de novo, lapidar o meu projeto, né, é sempre importante as considerações de alguém, né, que entenda, né, que olhe também, a gente Muito precisa do olhar importante. do outro. Gente, quando a gente escreve qualquer coisa, vai escrever um TCC, vai escrever um artigo científico, vai escrever uma resenha, vai escrever um resumo, enfim, o que você for escrever, por mais que você naquele momento não tenha acesso, eu não deveria falar isso, mas se você puder encontrar uma pessoa, né, que leia para você e fale as impressões que ela acha daquilo, né, e de preferência que seja uma pessoa que tenha, né, possibilidade de dizer, né, ou seja, que tenha uma competência, tenha uma formação, pelo menos para te falar, eu notei isso, deixa, a gente precisa de um olhar do outro, né, de uma pessoa que perceba. Não é à toa que é importante, né, os nossos orientadores, quando a gente está ali quebrando a cabeça no TCC, né, quando você pensa, não, ele já está enchendo o saco de ovo, eu não entendi essa cobrança aqui, eu não entendo, não consigo, é muita coisa para arrumar. É isso mesmo, é o olhar do outro. Você precisa do olhar desse outro aí, macetando, né, falando ali para você, naquele lugarzinho ali. Escuta, sabe? Nós, pesquisadores, é uma dificuldade muito grande nossa, né? Porque na academia a gente ainda tem o defeito do ego, né? A gente tá aprendendo e ainda carrega o ego. É muito paradoxal isso daí, né? Né? Muito contraditório. Mas a gente tem que saber ouvir tudo, sabe? Tem que saber ouvir tudo, né? Lógico que o positivo impulsiona, ajuda. Teve muita coisa positiva que eu ouvi durante a iniciação científica e ouvi também durante a pós-graduação, mestrado. Mas também teve muita coisa que eu tive que rever.
teve também muita coisa que eu tive que reajustar e que eu tive que perceber que não era muito bem daquele jeito e que eu estava tomando outro rumo que poderia me prejudicar, sabe? Então a gente tem que ter essa humildade mesmo de ouvir, né? De levar, né? Ter essa ciência, essa inteligência de levar para alguém, né? Às vezes um colega do grupo de pesquisa por mais que você não tenha, já não é o essencial, fundamental, mas já é um começo. Te ajuda, quem sabe ele pode te ajudar. E depois, obviamente, né, também você precisa procurar um profissional, né? Você precisa sim procurar um profissional da área para poder te dar um norte aí, né, para dizer para você, olha, é isso? Não é. Então eu acho que, e hoje em dia, e os profissionais, eles existem para isso, né? Eles existem para isso, é para orientar, né? É lógico, né, fato, que um bom profissional que vai olhar o seu trabalho, ele não vai te dizer, ele não vai escrever para você. Da orientação não é escrever para você. Né? Vamos partir desse ponto da ética. Né? Quem vai escrever é você. Certo? Não é o chat GPT que vai escrever para você. Porque o chat GPT vai te reprovar lá na fase do projeto. Porque hoje tem. E não. Gente, os programas eles têm formas de perceber se hoje, ainda mais com esse negócio de inteligência artificial, se foi a inteligência artificial que fez, né? Não se engane, né? Não é porque é novo, que o recurso está aí mudando, que não vai mudar, e também as ferramentas de verificação também vão, né? É uma boa ferramenta o chat GPT no sentido se você, né, quiser eu penso assim, você ter um norte para alguma coisa, alguma questão, mas você tem que pensar que o fundamental é você. Quem vai produzir é você, quem vai estar com a cara na dissertação, na tese, é você, né? Então você não vai poder recorrer a ele, né? Então a crítica quem faz é você, a leitura quem faz é você, né? Mas o profissional está aí. Ele está aí para te dar uma tutoria, para te ajudar, uma mentoria, né? Que nem está aí o caso do Gustavo, né? Então, é essa questão. E a gente aqui falando, né, de escrita também, espero que possa contribuir, que esse é o intuito. Excelente, Kleber. Você falando e eu aqui refletindo, realmente é paradoxal, né? Essa questão de estar aprendendo e tem a questão do ego, que eu vejo que às vezes, até pela falsa sensação, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas passam ali por exemplo, o TCC. Isso acontece especialmente, por exemplo, em instituições privadas. E aí a pessoa não tem uma orientação, mas ela consegue desenvolver um trabalho, e às vezes ela é aprovada até com a nota 10, e aí chega, por exemplo, em bancas, só elogios, e a pessoa ela sai com aquela falsa sensação de que ela realmente domina pesquisa. Eu sei fazer um projeto, já fiz um TCC, vou ali participar de uma seleção de mestrado, e aí ela sente a dificuldade. E aí ela vai lá, às vezes, sozinha, quebra a cara, por conta desse processo que começou lá atrás, por exemplo, lá na graduação. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Não nós aqui, né, que já somos mestres, o caso da Ida que está no mestrado, mesmo a gente que já tem uma trajetória na carreira acadêmica, nós buscamos pessoas profissionais para poder nos orientar, para poder nos dar feedback, seja amigos dos nossos grupos de pesquisa, sejam mentores acadêmicos. A gente sempre está aprendendo. Mesmo quando a gente for doutor, a gente vai continuar aprendendo. A gente vai precisar de um olhar do outro. Eu acho que você muito bem colocou isso. A gente precisa do olhar do outro. Mesmo se você já é professor universitário, você já é doutor. Enfim, você vai precisar do olhar do outro para a sua pesquisa. Porque, com certeza, não sei se foi contigo assim, né, Kleber, mas penso que ali no momento da elaboração da dissertação, no início, é muita ideia solta, a gente vai colocando... A gente tem, às vezes, até vergonha no início de compartilhar aquele rascunho que a gente está fazendo com outra pessoa. E aí eu lembro muito até uma obra do Stephen King, sobre a escrita, que ele fala que a gente inicialmente faz a portas fechadas, a primeira versão, para só depois abrir. Então, a gente tem que fazer
um primeiro momento ali, realmente, de não ficar nos policiando tanto com revisão na nossa escrita, né? E realmente jogar as ideias. E aí, quando a gente tiver nessa confiança, aí a gente chega numa pessoa e fala, ó, tô com isso aqui. O que você pode nos auxiliar? Então, acho que só para poder complementar, né, e comentar o que você disse, eu acho que é fundamental esse olhar do outro. A gente precisa ter essa humildade acadêmica de sempre, né, aprender com o outro. E realmente, assim, não tem como. Se a gente quiser crescer, a gente tem que crescer de forma coletiva. Não tem ninguém que cresce na carreira acadêmica de forma sozinho, sem ter uma pessoa ali para dar um feedback, um suporte, uma orientação. Eu acho que foi muito bem colocado, né? Tudo que você disse. Não vou me delongar mais, vou passar a bola de volta para a Ida, né? Para que ela possa, né, fazer a próxima pergunta. E tô adorando, né? Tô adorando poder te ouvir. Obrigado. Bom, seguindo aqui nas perguntas, Kleber, a gente entrando agora na importância, né, de você conhecer a escola teórica, as teorias aí adotadas pelo potencial orientador, né? E aí, nesse caso, até fazer um mapeamento do tipo de pesquisa, artigos, obras, resumos, enfim, que o potencial orientador tem de produção científica, né? Até mesmo que os orientandos do potencial orientador ou potencial orientadora produziram, né, ou vem produzindo também, isso também é bastante interessante. Aí a gente vê também a importância desse mapeamento prévio, o Lattes ajuda bastante nesse aspecto. Então, explica para a gente, né, qual é a importância da revisão bibliográfica para a elaboração do projeto de pesquisa. Fala um pouco para a gente. Eu vou anexar, Ida, essa resposta fazer um gancho com o que o Gustavo falou antes também, só para fechar esse parágrafo para iniciar esse próximo. Você falou da questão da escrita, Gustavo. A escrita, felizmente e infelizmente, olha só para você a contradição, ao mesmo tempo, é dúbio isso, né? Mas é um processo doloroso mesmo, né? E é bem isso que você disse mesmo. No começo, a confusão é normal, é super normal. Óbvio que a gente, talvez para o pessoal a gente não sabe a realidade de cada um que está escrevendo o projeto de pesquisa, né? Que também tem que escrever, tem que ter ser um projeto, mas em outras realidades, não sei se essa pessoa que vai entrar está na universidade ainda, está com um projeto de pesquisa, que nem foi o meu caso, ou está há muito tempo fora, mas no nosso caso, de experiência de escrita da dissertação, eu tinha a gente tem, obviamente, essa conversa com o orientador, mas a questão bruta de tudo somos nós e nós mesmos, né, na frente dos livros e na frente da tela, né, escrevendo e tecendo o texto. E é justamente aquilo que você falou mesmo, né, você colocar, né, se você não... É sempre aquele medo de começar. E uma coisa, para mim, foi bem complicada, que é a questão do perfeccionismo, né. Eu tive que aprender como deixar, né, isso de lado, né, do perfeccionismo. Isso eu fui para terapia também, isso me ajudou, né, bastante nessa questão, que trava muito a escrita. Você sempre acha que o texto, né, Não tá bom. não tá bom, não tá legal, não serve, não te cabe, e você sempre vislumbra, né, um texto você sempre tem, eu tinha como norte muito, né, eu gostava muito dos meus orientadores, né, só porque eles já tinham anos, tem muitos anos à minha frente, né, e não é assim, né, que a gente deve partir daquilo que a gente tem mesmo, né, e no processo a gente vai lapidando, né, nas orientações, nas conversas, ter calma, né, ter calma para ter saúde mental. Eu acho Importante. que é isso daí, sabe, mas a escrita realmente é um processo complexo, e o seguinte,
sempre, é uma dica que eu vou aprofundar depois aí também, no momento eu vou entrar lá na frente. Quando você for escrever, seja claro, seja objetivo. Muitas das vezes, já entrando nessa ideia da teoria, que é um pouquinho à frente, Ida, também, mas a gente encontra as terminologias, os termos dos textos teóricos clássicos, né? E a gente vê, é um outro momento, é um outro modo de escrita, é uma outra realidade, são escolas de pensamento que adotam a escrita daquele momento, né? Você, Gustavo, deve ter lido muito texto do século XVIII, né? Século XIX, século XVII, tratado muito antigo de história, né? Que deve ter tido muita coisa aí, né? Na verdade, assim, no mestrado eu consegui correr. Eu peguei literaturas mais contemporâneas, mas tinham professores, a Aida mesmo tem professor que é pessoas mais clássicos, que trabalham textos mais clássicos. Mas eu tive essa sorte de realmente assim, montar, né, a minha grade. Até porque o seu objeto, o seu recorte é mais uma questão mesmo bem contemporânea, né? Sim, mas assim, o que é mais, digamos assim, clássico na minha área de pesquisa é ali, por exemplo, da década de 70. Então a gente não entra tanto É no outra campo. forma de escrever também, sabe? É uma coisa que a gente vai descobrindo, assim, a gente descobre depois que comete ali o equívoco, sabe? Então, é importante você usar os termos, os conceitos e tudo, mas você tem, eu diria assim, que buscar uma contextualização. O que seria essa contextualização? Tentar explicar de uma forma mais clara possível essas questões. Tudo que você for colocar, ser o mais breve, o mais simples possível. Quando eu falo simples, não é sem conteúdo, não, viu? Porque as pessoas confundem ser simples, ser claro, com não trazer arguição teórica, arguição crítica, arguição analítica, que é o que a gente precisa, né? Também precisa ter, os nossos textos precisam ter isso, né? Pelo menos eu posso falar isso pela minha área, né? Das ciências da linguagem, da literatura, né? Da crítica literária, né? E isso também nas ciências sociais acontece, né? Enfim, nas ciências humanas. Então, ter essa clareza, né? Escreve, nem que seja a frase, né? Sujeito, verbo, objeto, ponto. Não delonga Isso é muito muito no importante. parágrafo. Isso é muito Sabe? importante. Não delonga. Esquece os quês. O que é uma palavrinha que na língua portuguesa ele tem muitas funções, ele tem muitas funções semânticas, muito de sentido, semântica de sentido, tá vendo? Tem muitas funções sintáticas, que é da frase, de dependência de uma frase com outra. Então, vamos evita isso, né? Evitar gerúndio, né? Escrevendo, analisando, sabe? Ser claro, ser direto, né? Esse era um erro que eu cometia muito, de gerundismo ali na graduação. Até receber o feedback de um professor. E aí ele foi me apontando, porque às vezes a gente escreve e a gente quer dar aquela cadência que a gente tem natural da fala. Isso. E aí quando a gente traz isso para escrita, não cabe, né? Então, fica cansativo. cansativo. A leitura fica cansativa, ou seja, você tem que pensar que você está escrevendo para pesquisadores da sua área, obviamente, e que esses pesquisadores eles precisam entender aquilo que você está escrevendo, né? Quando a gente escreve, a gente tem aquela percepção assim: eu escrevi, então como eu sei o que eu quero dizer para mim, né? Para mim, né? A escrita ela conversa numa primeira instância com a minha subjetividade, né? Ou seja, comigo mesmo. Eu já escrevi assim, eu sei do que eu estou falando, então é isso, está claro. Na nossa cabeça. Na nossa cabeça, nas vozes da nossa cabeça, né? Porque no olhar do outro, né, na leitura do outro, na leitura da banca que vai ler o seu projeto, eu não estou querendo botar medo em ninguém, não é meu objetivo aqui não.
certo? A banca, ela vai olhar se ela está entendendo, se ficou coerente, se aquilo que você está falando está claro, né? Clareza e objetividade é um dos critérios do projeto, e é também um dos critérios, né, da prova que você teórica, né? Quando você vai para a prova teórica, você tem que mostrar alguma desenvoltura. O momento da prova teórica quer dizer o seguinte: estou mostrando que nesse momento eu sou capaz de desenvolver um artigo científico. Estou mostrando que eu sou capaz de desenvolver uma dissertação, sou capaz de desenvolver uma tese dentro dos requisitos mínimos, né? Quanto à escrita, né? Que eles olham, né, essas questões de coesão, coerência, se você domina o padrão da língua, né? Mas também se você é capaz, né, de conectar as ideias daquela teoria. E quando você é capaz, né, de conectar essas ideias, né, de fazer links, né, de fazer, enfim, de demonstrar isso, né, isso quer dizer que em algum ponto você está sendo claro, né, naquilo que você quer expressar. Mas para isso você tem que pensar na estrutura, ou seja, na escrita em si, no modo de escrever, porque é lá que você, nessa estruturação, que você vai delimitar o que nós chamamos de coesão, né? Coesão, o que é coesão, né? É garantir o sentido que você pretende dizer, né? Aquilo que você quer dizer, né? Então, isso que é coesão. E aí você vai usar os elementos estruturais, né? Para depois você poder, né, pegar todas aquelas ideias e ficar calmo, ficar tranquilo com aquilo que você está fazendo na sua hora da prova teórica. Para isso, qual é a melhor dica que eu posso ter? Que eu posso te dar? Ler, ler, fichar, fichar, ler mais um pouco, fichar, ler, escrever, ler escrevendo, né? Ouvir o que o professor fala da leitura também, escrever, certo? Escrever, né? Isso já é comprovado cientificamente, né? Que nós, né, com todos esses aparatos tecnológicos, a gente está perdendo, né, algumas habilidades, algumas capacidades que são próprias nossas. Então, a gente tem a capacidade da escrita, a gente desenvolve essa capacidade no decorrer da vida. A escrita à mão, que eu digo, né? E com os usos das tecnologias, a gente acaba colocando o cérebro em outra frequência. Mas quando a gente escreve à mão, né? A gente trabalha outras áreas que ajudam que a gente fixe aquele conteúdo, fixe aquela ideia, fixe, enfim, é escrever, né? Eu sempre estou com os meus caderninhos pequenininhos de anotação que eu gosto. Eu acho isso importante. Agora eu vou para a pergunta em si da Ida. Obrigado, Ida. Enfim, sobre a questão do referencial teórico. O referencial teórico e também a questão dos objetos de pesquisa em si, né? Dá para a gente pensar no Lattes, né? Do futuro orientador, que nem você citou também, né, Ida? Os programas, se você tem alguma linha de orientação em mente para pesquisar determinado assunto e ver que tem um professor que você leu ali na descrição, que ele trabalha com aquela coisa, e aí você vai lá no Lattes dele, você consegue perceber melhor por onde você também pode caminhar, né, com o seu projeto, e também você pode ver os artigos que ele publicou, né, que tratam desse assunto, porque é mais focado, né, mestrado é foco, tá vendo? Você tem que focar no que você quer, delimitar, né, colocar o recorte, né, da pesquisa, depois você vai delimitar, né, esses autores, aí você vai atrás de quem tem conhecimento, né, dos autores que podem contribuir, né, de fato, né, e o Lattes, ele é fundamental para isso também, né, para a gente ter esse encontro com os orientadores, a gente encontra, uma forma de encontro com o orientador, né, mesmo antes de entrar, né, o futuro orientador, né, antes mesmo de entrar, né, na pós-graduação, né, porque aí a gente pode ser orientado a todo momento, mesmo não sendo mestrando,
E aí você pode ver, né, os artigos, e no artigo que ele publicou, ver aquelas referências, buscar aquelas referências, né? A gente tem muitas plataformas de busca também, o Cielo, né, que eu acho que é uma que a gente pode citar, mas tem várias, o Gustavo sempre tem uma listinha lá no, no Instagram dele, né? É sempre bom, adoro as listinhas, viu, Gustavo? E eu acho que sempre pode pôr mais link, né? Sempre ajuda Importante. o pessoal. E é isso, eu acho que a gente tem um arcabouço bom, né, de bibliotecas assim, né, para a gente poder ter. E também a questão de buscar ser aluno especial, né? Se você já tem um recorte pré-definido, se você se interessa por algo, se você também se interessou pela disciplina e vê que ela quer pesquisar por aquilo, eu acho que é importante, porque ali, muitas das vezes, aquela disciplina trata do assunto do projeto de pesquisa daquele professor, e você pode, então, também ter esse contato, né? Então, acho que essas são algumas das dicas que eu posso dar dentro da experiência aqui, de alguma experiência que eu tenho, né? Excelente, Kleber. Obrigado pelas contribuições. Acho que foram muito úteis. E você tocou em um ponto lá atrás na sua fala, que eu me lembrei de uma coisa. Você falou sobre a questão do perfeccionismo na escrita, que você teve que, inclusive, fazer terapia. Eu acho que esse é um grande dilema, né, que todos nós enfrentamos, porque, principalmente quando a gente está começando, a gente quer, às vezes, fazer o parágrafo perfeito. E aquilo vai travando, né, a nossa escrita. E aí eu me lembrei, né, do professor Rafael Maffei, lá da USP, ele é professor de metodologia. E ele fala o seguinte, que a gente tem que escrever a escrita cebola. O que é a escrita cebola? É em camadas. Como a cebola ali tem suas várias camadas, então, se a gente pensa que o que a gente está escrevendo é um rascunho, uma primeira escrita, a gente tira muito, acho que, daquela carga, assim, de que, nossa, né, tem que ser algo ali perfeito já na primeira escrita. E aí depois a gente vai, né, a gente volta nesse texto, enxerta. Isso aconteceu muito quando na escrita da minha dissertação, principalmente. Às vezes eu estava já no último capítulo, e aí me vinha um insight, falei, nossa, eu posso aprofundar um determinado ponto lá do primeiro capítulo para fazer mais sentido aqui no último capítulo. Né? Então, a gente tirar esse peso, eu acho que é bem, bem importante. É só aí um comentário, né, do que você disse, mas eu acho que eu assino embaixo, né, de tudo o que você disse até então. E aí eu quero te jogar uma pergunta, Kleber, aprofundando aí para o pessoal, principalmente para quem está começando. Você citou né, já até algumas bases de dados, mas na sua opinião, né, como que a pessoa pode, principalmente para quem está começando, como é que ela pode identificar se aquilo que ela está querendo utilizar no projeto é confiável, se não é confiável, principalmente quem está começando às vezes não consegue diferenciar, né, muitas vezes o que é um artigo científico, ou às vezes o que é um artigo de opinião, né, então quais seriam os cuidados que a pessoa deve ter. Inclusive, eu recebi uma pergunta hoje de uma mentorada que eu quero compartilhar, porque entra justamente nessa questão que eu estou te fazendo. Vou compartilhar aqui o que ela perguntou. Ela falou o seguinte: Gustavo, né, eu assisti uma aula, né, sobre as formas de revisão para publicação em revistas e me perguntei se o pré-print é aquele usado em publicações de sites como Rota Jurídica, por exemplo, ou se esse método realmente só se aplica às revistas. Creio que sites como Rota Jurídica, Migalhas, etc. Então, assim, existem alguns sites, né, ela está citando sites aqui da área jurídica, Migalhas, Rota Jurídica, Jus Brasil, que são sites que não têm critério científico. Qualquer pessoa chega lá, publica, e especialmente para quem ali está começando do zero, né, e ela não sabe aonde buscar, e aí ela fica em dúvida. Pô, será que eu posso usar isso aqui? Será que eu não uso? E aí, na sua concepção aí, o que você recomendaria para o pessoal que quer encontrar materiais que sejam adequados? Olha, eu recomendaria buscar, né, nesses sites, né, que nem, por exemplo, você tem o Cielo, né, que
lá tem os artigos científicos e todos os artigos, né, que são publicados, né, eles têm um número de registro, eles têm um código de registro. Então, quando a gente vai inserir, quando a gente publica, né, que é super bom, quando a gente publica, sempre aparece uma abinha lá no Lattes que a gente tem que anexar ou um ISSN de uma revista, né, ou ISBN, né, de um livro, algo desse tipo. Então, assim, sempre procurar, principalmente, eu acredito que no site da CAPES tem uma aba, né, com uma lista, se não me engano, uma vez eu entrei nisso e vi as revistas confiáveis, né, entrar nesses sites da CAPES, do CNPq, e procurar, né, pelo nome das revistas onde os artigos que as pessoas estão pesquisando, né, pode ter uma base por lá, né, se a CAPES de alguma forma dá respaldo, né, a CAPES ou CNPq, as agências brasileiras, né, de pesquisa, né, e pensar, né, que sempre essas revistas elas têm alguns números, elas têm alguns códigos ali dizendo, né, que o ISSN ou o livro ISBN, né, que diz que é confiável. Então dali dá para tirar, né, dali dá para você ter Excelente. um retorno. E também o seguinte, os sites das universidades, que nem eu citei, que hoje a gente pode entrar e tal, tem os bancos de dissertações e teses desses sites que você pode, né, olhar e pode ver também, né, sempre observando nesse sentido das revistas especializadas que têm registro e ver, né, a questão dos bancos de dissertações e teses, que são muitos, né, mas realmente, sobre essa questão da citação de fontes que não têm, né, um registro catalogado, né, dentro dessas instituições maiores, né, dentro dessas autarquias maiores, né, do governo federal, esses sites aleatórios, por exemplo, eu vi que criaram, né, tem até vi uma ABNT, se não me engano, de como você pode referenciar uma pesquisa que você fez, um comentário de Instagram. Tem muita gente que faz isso por análise do discurso e tal, acaba sendo objeto de pesquisa, né? Por exemplo, os comentários sobre tal assunto do Instagram, né? Os discursos Bacana. desses comentários. E aí a pessoa tem que referenciar de onde que tirou. Isso antigamente não existia, agora tem como existe lá normas específicas de como você referencia isso, né? Vídeo Acho que do uma vez YouTube. vídeo do YouTube, né? Então, enfim, no YouTube, realmente, os vídeos, né, dos professores, muitos programas de pós-graduação, muitas universidades têm as suas televisões e os seus canais no YouTube. É interessante, vale a pena, não tem problema. Tem documentários também que tem algum respaldo da crítica, né? Então, eu acho que vale a pena sim, e tudo bem, sem problemas, desde que você referencie, né? E que você perceba que realmente tem um respaldo ali para você poder citar dessas fontes, né? Agora, se o site ele já tem uma fama mesmo de que qualquer um vai e coloca o texto do jeito que é, e modifica, tem como modificar, né? O artigo científico da revista, se ela é cadastrada e está ali, ninguém vai lá modificar o seu artigo, né? Ninguém vai modificar o artigo que está lá, que é do autor, né? Então já é um indício, né? Então ficar atento a essas questões aí e, enfim, se você está no TCC, se você já está no mestrado, né? Ouvir o seu orientador, escute o seu orientador, que é uma boa sempre ouvir, né? A gente tem que ter mais uma vez essa ideia, né, da escuta, até para escrever, que nem o Gustavo estava falando. Quando a gente escreve, na verdade, a gente escreve através da escuta, a gente escuta o outro, escuta que jeito, lendo, escuta que jeito, refletindo, né, silêncio, calma, né, e é isso, e muito silêncio também, muita calma, muita respiração, que dá certo. Excelente.
Ida, tá contigo a bola. A próxima pergunta. Bom, Kleber, seguindo aqui com a nossa pergunta mais objetivamente, né, perguntando mesmo, qual que é a importância, Kleber, de se estabelecer um plano de escrita e um cronograma para o projeto de pesquisa, né? Primeiro também, como é que se poderia se estabelecer esse plano? Assim, que dicas você daria para essa organização prévia e como que isso pode ser importante para um projeto de pesquisa, né, bem sucedido, bem executado, enfim, que possa lograr êxito no processo seletivo, né, na seleção. Todo projeto é planejamento, né? Ele está envolto dentro da ideia de que ele tem que ser organizado, de que ele tem que ser planejado com uma antecedência e que demonstre, né, por mais que seja é um pré-projeto, né, ou seja, mostra uma pré-ideia, né, mostra uma ideia de uma pesquisa, né, tem que mostrar também um pouquinho que você já está ligado naquilo que você quer pesquisar, né? Então, começa daquilo que eu falei, né? Da questão da delimitação, do tema, do recorte, né, do seu objeto, né, que você vai, então, colocar ali, né, como tema, sempre objetivando, sempre focando esse objeto, né, não sair colocando qualquer coisa, né, se você vai falar a respeito de das focas, né, do comportamento das focas na Austrália, é sobre os comportamentos das focas na Austrália, certo? Em uma determinada época, no verão, na determinada época do ano, no verão. Então, aí, tá vendo? Já tá bem recortado e já tá dizendo bem o que que é, né? Então, junto com essa objetividade, e aí você vai pensando em cada parte, né? Alguns pedem resumo, né? É raro, mas alguns pedem para você fazer um pré-resumo, né? Do projeto, né? Daquilo. Aí lá no pré-resumo, né? No resumo, você coloca, né? Primeiro você elenca, né? O seu objeto, seu objetivo, né? O objetivo dessa pesquisa, né? Tal, já chega direto no ponto, né? Já chega no recorte. E aí você fala da sua metodologia, né? Utilizar tal metodologia para atingir o quê? Qual o resultado? Aquele esperado. E aí você vai, cita algumas das suas principais referências teóricas que você pretende, né, pretende usar, né, na sua pesquisa, que você pretende investigar, né, e aí você fecha, né, colocando, né, a sua a sua crítica ou a sua análise, né, qual análise, né, que você pretende, os resultados, né, na verdade, os resultados que você pretende chegar, né, os resultados esperados ali bem no finalzinho, bem curtinho. E aí você tem uma introdução, que você fala de novo do objeto, você já faz, né, um caminho para o objetivo, né, já guiando para o objetivo ali, geralmente tem isso no projeto, e você segue um pouco, tem uma argumentação teórica, uma delimitação teórica, daí você pode, né, usar, né, pegar a ideia, né, o cerne do problema, a questão da forma como você quer observar esse objeto, o fenômeno do qual esse objeto, né, de pesquisa de alguma forma manifesta, e aí você vai tentar, né, linkar essa questão do objeto com as teorias, né, que podem, né, vir a dar subsídio, né, ou os dados, ou a tabela, enfim, que você for ver, né, o gráfico, né, o possível gráfico, né, que você está elencando aí, né, a partir da ideia de algum pesquisador, a partir de alguma teoria, né. Aí a gente segue, né, para a parte do objetivo. O objetivo a gente tem geral e específicos, né. Geralmente, os objetivos a gente escreve eles com verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? São verbos nas suas formas nominais, né? São aqueles verbos, os verbos que aparecem no dicionário, né? Costumo falar assim, né? São formas nominais porque eles vão designar a ação, né? O estado deles, né? Por exemplo, perceber, né?
perceber vai estar lá, né? Forma verbal da ideia de percepção, né? Então, esses terminados com ar, ir, or, né? E aí você vai usar, vai começar sempre com o verbo no infinitivo, né? Analisar o comportamento das focas em determinada época do ano. Ponto. Esse é o seu objetivo geral, por exemplo. Objetivos específicos. Aí você vai elencar entre 3 e 4, é a minha sugestão. Alguns falam 2, né? Mas eu acho que 3 é muito já, é demais também. Vamos pensar que o menos é mais, né? Já nessa questão de resumir, né? E aí você coloca, primeiro objetivo, né? Visitar, né, o local onde ficam as focas, né? 2, rastrear através de aparelhos inseridos na foca o tal comportamento. 3, realizar as estatísticas, né, os levantamentos estatísticos sobre os fenômenos, né, a sequência dos fenômenos analisados, né? Ponto. E aí a gente já tem aí, né, então, dentro daquele objetivo geral, né, que é um pouco mais aberto, né, o geral ele é mais aberto para aquele tema delimitado, você vai selecionar para os específicos essas ações, né, já encaminha. Depois a gente tem a questão da metodologia. O que é a metodologia? A metodologia, ela vai da base de como eu vou proceder, né, dentro da minha pesquisa, com a minha pesquisa. Quando eu fui fazer a minha pesquisa do mestrado, o meu orientador, ele me passou esse livro aqui, por exemplo, que é sobre análise, é um exemplo de análise de poemas. Legal. Aqui é o Davi Arrigucci Júnior. Ele é um... Humildade, paixão e morte? Humildade, Paixão e Morte, a poesia do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não foi meu objeto de pesquisa, né, da dissertação, né, foi a poesia, o espaço da casa na poesia de Maria do Rosário Pedreira, que é uma poeta portuguesa contemporânea, mas o que é que tudo aqui, na verdade tudo, até o Manuel Bandeira foi muito importante para mim, né, tudo aqui me ajudou, tanto que ele, olha só, para vocês verem, tá todo cheio de Post-it. post-it e risquei assim muito, muito mesmo, porque essa parte da metodologia foi muito importante, né, para mim, porque eu trabalhei com análise de poema. E o Davi Arrigucci Júnior, ele trabalha com uma análise de poema onde ele observa não só o discurso em si, mas ele vai buscar outros elementos, né, outros elementos extratextuais, fora do texto, na realidade, enfim, em diversas outras artes, nas artes, na pintura, na escultura, que faz referência, né, em acontecimentos jornalísticos, em vários outros textos, em paratextos, né, sobre essa realidade, e aí ele vai articular uma análise de poesia onde ele consegue entrelaçar todos esses elementos, né, sempre pensando também, né, que o próprio texto, que o próprio poema, aquilo que está escrito ali, né, é força motriz, na verdade, carga viva, é elemento vivo que eu posso, né, conteúdo importantíssimo que eu posso, né, analisar junto com esses outros acontecimentos que o poema pode externar indiretamente, né? Então, foi muito importante pensar nessa ideia de texto e contexto, que é uma ideia do Antônio Cândido. Mas, assim, quando eu vi a análise dele, né, eu fui um pouco mais a fundo, eu fui ler uma entrevista dele, e nessa entrevista eu descobri, assim, que esse livro, ele é resultado de uma disciplina que ele cursou na pós-graduação com um grande professor, né, sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, que escreveu esse do Direito à Literatura, que você tem que ler, Gustavo. É muito legal. Bacana. E aí,
eu vi que ele queria escrever exatamente sobre essas questões, né, de pensar esse poeta da humildade, né, que trata desses temas da humildade, da paixão pela vida, né, e também sobre as questões da morte, né, que envolveu muito a vida do Manuel Bandeira, porque ele era tuberculoso, né, também tem um pouco disso da história do autor. É, e aí, só que não deu tempo dele fazer desse jeito aqui, né? Ele só conseguiu entregar isso daqui tão bem feito 8 anos depois. Então eu fiquei mais calma. Eu falei assim, gente, não é bem assim, né? Então a gente tem que realmente ser pesquisador e ir atrás das fontes, ir atrás até das nossas fontes de metodologia, né? Em determinadas situações, né? É importante. Né? E aí eu segui esse caminho, né? A orientação de uma metodologia, né, de alguém que entende no método, é um caminho possível, né, sempre ter essa visão do outro, né, a gente tem a visão do outro, escreve para o outro, né, nós ficamos onde, né, entre esse outro que nos fala e esse outro para quem a gente escreve, né, e realmente pensar também na nossa área do conhecimento, na nossa área de pesquisa, na grande área, né, as ciências humanas, e principalmente a minha, né, que é ciências da linguagem, letras, linguística, literatura, a gente usa muito a pesquisa bibliográfica, né? Leitura, texto, livro, texto teórico, enfim, resenha, resumo enfim, livro literário, enfim, uma infinidade de coisas. E outras áreas já podem, além desse, né, tem algumas áreas específicas que são muito objetivas, né, das áreas médicas, né, das áreas da saúde, né, que vive com a pesquisa em artigo científico. Minha irmã fez um mestrado profissional na área mais ligada à agronomia, zootecnia, né, e eles é artigo científico. O resultado da pesquisa deles era um artigo científico, a dissertação era um artigo científico, né? Por quê? Porque a necessidade maior do campo é essa, e era sempre pesquisa de campo, ligada a dados, estatística. Então, assim, você tem que ver qual a melhor forma que você pode guiar a sua pesquisa, né? Os materiais e métodos, isso para mim é até difícil eu responder, porque assim, a gente precisa de livro, né? A gente precisa de muito livro, precisa de muito artigo, né? Outras áreas, que nem eu falei, talvez precisa de outros materiais mesmo, de outros recursos, de luva, enfim, catéter, enfim, Becker, uma série de coisas aí, né, que vai acrescentar, mas na minha área é diferente. E as referências bibliográficas, tudo, né, seguindo um padrão da BNT. Você pode ter certeza que quando você for ler a forma do projeto, que o edital pede, né, esse edital tem alguns que tem modelos específicos, mas mesmo esses modelos, eles dialogam, né, com as normas da BNT. Né? Então é importante a gente ficar ligado nesses pontos, porque isso também a gente pensa assim, vai considerar também, se você é capaz de entender que você precisa ter uma organização mínima nesse sentido das normas no texto, pelo menos. Excelente, Kleber. Obrigado por, enfim, todas as contribuições até agora. E eu vou te fazer só mais uma última pergunta, prometo, até pelo avançar da hora. Eu tô vendo aqui que a gente já tem bastante tempo. Tá ótimo, tá Foi ótimo. ótimo. Tá ótimo. Mas uma última pergunta, Kleber, para deixar você descansar, em relação... A gente falou muito sobre a questão da escrita em si. Projeto, o que é o projeto, os cuidados, tema, problema, e você agora passou, inclusive, pelos itens do projeto. Acho que está sendo muito proveitoso para quem está assistindo aqui. E só que um dos pontos também do nosso encontro hoje era falar sobre a questão da comunicação. E aí eu vou linkar com a nossa última pergunta, que é tão importante, né, quanto o projeto. Às vezes a gente faz o projeto, mas aí não tem a parte ali, às vezes, de comunicar. Eu queria falar, né, te perguntar, como apresentar esse projeto de uma maneira que fique clara e persuasiva para os professores? Que dica que você daria para o pessoal, principalmente para o pessoal que às vezes tem alguma dificuldade para
com oratória para falar, tem uma timidez? O que você recomendaria? É lógico que quando eu fui, é sempre uma experiência nova você tá de frente de uma banca com no mínimo 3 professores, tem algumas que vão com até 5, né. Aí você fica na frente de 3 ou 5 gigantes, né, e é claro que você vai ficar nervoso, é normal, se não ficar eu acho até estranho, né, eu não sei como é que foi a sua experiência, eu acredito que você tenha, Gustavo, ficado nervoso, acho que a Ida Sim, também com tenha certeza. ficado um pouco, né, ou muito, é normal, né, enfim. Mas, seguinte, tá na frente da banca, primeira coisa, antes, né, porque sempre tem aquele corredor que a gente vê os colegas, né, respira, né, respira. Uma coisa que eu aprendi, que se eu tivesse aprendido um pouco antes, né, com a terapia e com também conversando com várias outras pessoas, né, com vários outros amigos, é essa ideia do respirar, né. Pode parecer uma coisa tola, mas a gente precisa do silêncio, a gente precisa dessa conexão com o corpo. Quando a gente vai para uma comunicação que vai exigir mais de nós, a gente precisa de uma preparação, né, de uma preparação antes de chegar lá. É lógico que muitas vezes, né, a pessoa que vai para uma banca dessa, não sei, vai que pegou um ônibus 300 quilômetros para chegar na cidade onde está o programa. Isso aconteceu, foi realidades que eu vi, né? Chegou bem na hora, bem cansado, né? Faz parte, mas você tentar achar em um lugar, né, consiga em silêncio antes de você entrar e você respirar profundamente e expirar também ajuda bastante ali, né, para você diminuir essa carga dessa adrenalina aí, né? Lá na frente, o que que você vai fazer? Você vai, estando calmo, né, ouvir o que que a banca tá te falando ali, as orientações, porque eles geralmente vão dar umas orientações rápidas, né? Todo mundo te cumprimenta, né, e fala, olha, nós somos fulano, ciclano e beltrano, a gente está aqui para avaliar o seu trabalho, para ver, né, essa questão, para conversar um pouco contigo, porque também esse momento é para saber um pouquinho sobre o pesquisador, o futuro pesquisador que está ali, né? A banca precisa ver se o programa adequa, né, a essas questões também, né? Se você tá aberto ao que às exigências, né, que enquanto pesquisador que esse programa vai dizer que você tem que seguir dentro do prazo, né? É, e aí eles vão falar, olha, geralmente eu penso que seja assim, né? Comigo foi assim, olha, você tem 10 minutos para falar a respeito do seu projeto, fique à vontade, nós estamos aqui para te ouvir. Vai ter que, geralmente eles utilizam, né, tem um gravador ali, né, para resguardar tanto você, né, como todo o processo, porque sempre é um processo que tem que ser íntegro, tem que ser ético, né, então eles vão possivelmente estar gravando, e aí você, com muita calma, você explica, né, pensando nessa ideia. Sempre que você for falar, né, você começa, respira antes de falar primeiro, e aí você fala, e você vai, né, diz o título do seu trabalho, né, eu acho legal levar, não sei o que vocês acham disso, eu levei comigo uma cópia, né, junto, eu não folheei, mas eu levei para dizer que estava comigo, né, que para dar essa seguridade de que era meu também, assim, né. Eu também fiz isso. Fiz bonitinho lá, encadernei, levei, né. E aí você já começa, né, você fala, né, tem seu título em mente, você tem que mostrar que você que escreveu, né. Em resumo é isso, escreva o seu projeto, certo? Seja ético, não peça para terceiros escreverem, certo? Se não deu tempo, não deu tempo, deixa para outra. Mas escreve o seu projeto. Pensa que é aquilo que você quer realmente, aquilo que você quer realmente, e faça o seu trabalho, certo?
Porque aí, na hora, você vai ver que tudo vai fluir. Você falou o título, aí você vai falar, nossa, o meu foco de pesquisa, né? O meu objetivo é pesquisar tal questão, em tal lugar, em tal coisa, para atingir tal resultado, né? Para isso, utilizarei, né, que é no futuro, né? Utilizarei, né, autor fulano de tal para embasar essa ideia, aquela outra ideia, enfim, esse objetivo. A minha metodologia vai ser assim, eu pretendo proceder assim, assim, assim no decorrer da pesquisa, né? Dentre as minhas referências, eu tenho essa que pensamos para dialogar com esse fato, né? Porque autor fulano de tal mostra domínio, né, das referências, você tem que mostrar que você é interessado, que você tem domínio, né, que você é pesquisador, né? Pelo menos já algumas principais ali você vai, né, direcionar ali por isso, por isso, por aquilo que esse autor foi escolhido, né, para estar ali e tranquilo. Não pensa, não fala demais, não. Fala aquilo que é o projeto é resumido mesmo, e é aquilo que está ali é aquilo que você tem que falar. É por isso que eles delimitam o número de páginas em 10 páginas. Porque 10, geralmente, né? Porque 10, eu acho até muito, é mais do que o suficiente do que você precisa para apresentar um pré-projeto, uma proposta de pesquisa. E também, lembrando aqui, né? Depois a banca, né? A banca vai te fazer algumas perguntas, possivelmente, né? A banca me fez fez uma pergunta. Tem algumas em alguns casos, que fazem mais perguntas, isso depende de banca para banca, né? Mas vai consciente daquilo que você quer, vai consciente da sua pesquisa, vai consciente do seu projeto, estude os autores mesmo, né? Para você realmente saber que é aquilo que você quer, né? E vai em frente, seja pesquisador. E não tenha medo, pode ficar nervoso, é normal, não tem problema se você ficar nervoso, é tranquilo, se dá uma gaguejadinha, tudo bem, não tem problema, mas é isso, né? E Excelente. seja verdadeiro com a banca quando ela te perguntar sobre você algumas questões, certo? Excelente. Porque depois, né, se você for aprovado e der inconsistência ali, né, com a realidade do programa, e aí você já está dentro, aí você vai ter que cumprir, Sim, certo? verdade. Então, é isso daí, né, ter essa ética de dizer a realidade, dizer como é, e se você vê que está ficando difícil ali, você propõe, né, já pensa ali também, já propõe de você mesmo, né, você mesmo propõe e fala assim, não, mas eu posso fazer, né, se você puder realmente, né, mas eu posso fazer isso para resolver essa questão, dá certo. Excelente. É isso. Excelente, Kleber. Foi um grande prazer. Obrigado de coração, né, pela sua contribuição. Eu acho que, assim, até superou as minhas expectativas, né, pela questão do aprofundamento. Uhum. Cada questão aqui que a gente levantou, você não só respondeu ali, né, de forma de uma forma simples, você realmente se aprofundou, você realmente trouxe os seus conhecimentos, se aprofundou em cada uma das questões, deu exemplos, apontou a sua trajetória. Eu acho assim que ficou riquíssimo o nosso podcast de hoje. Tenho certeza que quem realmente quer aprender a escrever um projeto de pesquisa, assistindo esse podcast, vai ter vários insights bem valiosos para realmente conseguir escrever um projeto consistente. E só tenho a te agradecer realmente pela presença, agradecer também a presença da Ida, tá aqui comigo hoje, nós dois aqui na figura de entrevistadores, né, te entrevistando aí um pouquinho sobre esse tema. E, enfim, agora eu passo a bola para a Ida. Ida, se você quiser, né, fazer o encerramento do nosso podcast, fique super à vontade. Bom, então, agora já encerrando, né, Gustavo, a participação aí brilhante do Kleber. Eu queria agradecer
pela oportunidade, né, de seguir aqui no Mestrando Cast contigo, né, nesse episódio tão especial, né, a gente falou aí sobre o tema do projeto de pesquisa, a escrita acadêmica e a comunicação, e Kleber e Gustavo, muito obrigada pela oportunidade, e realmente foi um grande prazer e eu me sinto muito grata pela oportunidade. Obrigado. Antes de agradecer, né, já agradecendo, obrigado, né, os dois, queria deixar umas poucas sugestões, que eu lembrei aqui, o professor Eduardo, que é o professor da linguística, lá do programa que eu fiz o meu mestrado, ele participou de uma live, né, de um programa da UEG-TV, né, a UEG tem um canal virtual, né, que traz os professores dos programas, né, falando a respeito de temas. Tem também o Instagram do meu programa, que é o Pós-Li, né, meu programa do coração, né, o programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade, que traz, assim, diversas coisas, né, a respeito da pós-graduação, e né, nesse vídeo específico do professor Eduardo, ele fala a respeito de escrita acadêmica também. Eu vou deixar essa referência para o pessoal, né, para quem tiver curiosidade, ir lá no YouTube procurar, né, o EGTV, né, a fala do professor Eduardo do Pós-D, né, a respeito dessa questão, né, da escrita acadêmica, sobre escrita de artigos científicos, né, que já dá um pontapé para a gente pensar a forma de escrever, né. Eu acho que é interessante divulgar nesse sentido o meu programa. Dar a voz também, mais uma vez, falar de novo do Pós-Li, né, que é o programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade da cidade de Goiás, né, no campus Cora Coralina, né, agradecer os professores, queria agradecer a professora doutora Marília Vieira, né, que foi minha coordenadora na época, né, hoje ela não é mais a coordenadora, né, mas eu queria deixar esse abraço para ela aqui, registrado, agradecer o professor Dr. Alexandre Bonafim, que foi meu orientador também, que eu quero deixar o meu abraço, e a professora doutora Maria Severina Batista Guimarães, que foi minha professora na graduação. Eu não posso esquecer dos meus professores, eu acho que é muito importante. Os professores, eles sempre vão caminhar conosco e eles são fundamentais. Com certeza. Né? Então eu fico feliz por isso. Quero agradecer, né, então, a Ida, espero que você consiga aí, né, caminhar, né, dentro dos seus objetivos esperados na sua pesquisa. Desejo tudo de bom para você aí no seu mestrado, viu? Obrigado pela apresentação aí do podcast. Espero que eu possa participar outras vezes lá no estúdio do Gustavo. Será um né? prazer. E o Gustavo, né, amigo já de longa data, posso dizer assim, já a gente sempre interagindo e sempre trazendo conteúdo muito importante, fundamental, né, para formação de futuros pesquisadores, né, de pessoas que intencionam fazer pesquisa, né, e guiar, né, se guiar dentro da carreira científica, né, da pesquisa científica. Então, o que eu posso fazer é dizer muito obrigado, viu, Gustavo? A gente precisa muito disso. Hoje a gente precisa de mais pós-graduação, a gente precisa de mais pessoas que estejam engajadas nesse propósito para a gente ter um país diferente, né? Porque, infelizmente, o que a gente anda vendo? A gente anda vendo um país que não está fora, né, do eixo da ética. Você mesmo, você teve lá no Supremo, né, há pouco tempo a gente aconteceu aquele episódio horroroso que a gente viu no começo do ano, né, do 8 de março, né, você teve frente a frente com os ministros ali, né, trazendo pautas importantes, né, de interesse, né, de toda a sociedade. Você falou da população de rua, não foi? Sim. Do grupo dos invisíveis GO, né, que eu também acho importante, eu sigo eles, é uma pauta que eu quero, em algum momento que eu estiver em Goiânia, dar suporte, né, para eles, né, mas é isso, que o recado final que eu deixo para todo mundo é, pessoal, vamos buscar, né, o parâmetro ético, sempre, né, vamos ser fiéis, né, ao propósito que a gente tem,
Porque quando a gente é ético, quando a gente busca, né, com força, né, com vontade, a gente consegue, certo? Tendo esse combustível aí, tendo esses caminhos, né, sempre, né, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão querer saber mais sobre você, vão querer, né, entender aquilo que você está pesquisando, vai querer entender, né, como você pode ajudar outras pessoas, porque a pesquisa, né, se não for para isso, se não for para ajudar a melhorar a sociedade, para ajudar as pessoas, né, para que pesquisa? Né? Então, muito obrigado e assim eu fecho e espero ter contribuído, né, com todos vocês e valeu, gente. Foi ótimo, muito obrigado. Obrigado, Ida. E abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!